Na abertura da 18ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, o representante da presidente Dilma Rousseff foi o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Ministro, falando um pouco de cortes, o seu ministério foi o que sofreu o maior corte, 17 bilhões, no momento em que há uma crise generalizada nos municípios brasileiros. Vai dar para administrar mesmo assim? É natural que numericamente tenha sido o maior corte. Porém, do ponto de vista administrativo e político, é algo bastante suportável. Eu diria até que suave. Porque no nosso ministério você não pode fazer uma análise num período de 6 meses ou de 1 ano. O Ministério das Cidades, ele comporta projetos e investimentos de longo prazo. Em geral, 8 anos. Metrô São Paulo, mais de 10 anos. Saneamento, mais de 10 anos. Minha Casa Minha Vida, 9 anos entre a sua idealização até 2018. Portanto, quando nós falamos de programas, projetos, obras de 8 anos, nós temos que falar em orçamento de 8 anos. E tomar muito cuidado porque os recursos que estão relacionados ao Ministério das Cidades são recursos públicos e privados, porque nós temos muitas parcerias. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a maior parte dos recursos, ou grande parte dos recursos, são privados. Financiamento para as construtoras que vendem e depois pagam seus financiamentos, vendem as unidades. Então, se nós vamos aqui falar um número que não está muito longe, estimativa, em 8 anos, 800 bilhões de reais. Muito bem. Admitindo que seja esse o número, jogando 4 anos para trás e 4 anos para frente, 17 bilhões não é algo que seja muito significativo. Nós estamos falando num orçamento muito grande, numa transferência de 17 bilhões, alguns meses à frente, o que vai apenas indicar um alongamento na execução das obras, na implantação dos programas, não é? E que não significará a alteração no cronograma. Porque como é uma obra grande, o que você desacelera agora, você pode acelerar quando a crise passar. Portanto, essa é a razão da nossa tranquilidade. A equipe econômica discutiu muito conosco os números, isso foi exaustivamente debatido para que pudéssemos ter um limite desses cortes que não alterasse os nossos objetivos, os nossos contratos, os compromissos políticos do governo. Então, bastante tranquilo. É evidente que se pudesse não ter cortes, mas todo mundo sabe que a nossa economia ela requer esse ajuste econômico e quando falamos em ajuste econômico, cada um precisa fazer a sua parte. Você, eu, o Ministério, as prefeituras, os estados e também o governo federal. Agora, com certeza, eu estou conversando com um expert em municipalismo, ex-prefeito, ministro. O senhor está sentindo alguns dramas do municipalismo, por exemplo, a questão dos lixões, a questão da mobilidade urbana, a questão até do Minha Casa Minha Vida, que os municípios não têm recurso nenhum, inclusive, para desenvolver projeto. Qual é a dica que o senhor pode dar aos prefeitos para tentar resolver isso e como agir junto ao governo, por exemplo, para acabar com esse problema dos lixões, ampliando o prazo para que os municípios tenham condições de desenvolver o projeto? A questão dos lixões já foi resolvida. O próprio governo, ele inseriu numa medida provisória recentemente a prorrogação desse prazo. Quanto à mobilidade urbana, o plano de mobilidade, ele está afeto ao nosso ministério, o Ministério das Cidades, e eu também defendo essa mudança. Em relação à situação dos municípios, situação difícil, eu vivi como prefeito de São Paulo, uma situação muito difícil, e os prefeitos continuam vivendo. Essa é a razão de eu ser, talvez, um pouco mais solidário emocionalmente, que eu vivi essa questão, e eu sei que os prefeitos precisam dessa mudança. Eu diria que é quase que um novo pacto federativo, mas não precisaria chegar tanto. Um bom entendimento entre governo federal, estados e municípios. Começa a falar em questão de problema, não tem fim, né, para os municípios. Então vamos falar de alegria aqui. Apagaram, então nem então se vamos fala. falar de alegria. Vai dar para pagar alguma coisa do resto dos apagaram? É uma alegria que o prefeito vai receber e vai festejar com toda certeza. A equipe econômica está com a maior boa vontade, todos sabem disso. Só falta alguém fazer uma linha de raciocínio diferente. Haverá um esforço muito grande para que seja feito o máximo possível pelos municípios. Qualquer que fosse o governo, faria isso. Para encerrar, ministro,
alguma boa notícia para os municípios e para os prefeitos? Muitas boas notícias. Em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, nós estaremos nas próximas semanas apresentando a fase 3 do programa, encaminhando a medida provisória para o Congresso Nacional, iniciando, portanto, a contratação de 3 milhões de novas unidades, que é o maior programa habitacional do planeta, na história da humanidade. Imagine só, um programa que foi idealizado em 2009 e até 2018 vai contratar 6.750.000 unidades. Isso significa atender 27 milhões de brasileiros. Mais de 10 milhões já foram atendidos, porque o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2.300.000 unidades. E essa é a boa notícia. Nas próximas semanas estamos encaminhando para o Congresso a medida provisória que vai nos permitir iniciar a fase 3, que prevê, conforme compromisso do governo, a contratação nos próximos anos de 3 milhões de novas unidades. Espero com essa informação ter levado um sorriso aos prefeitos. Obrigado, ministro, pela sua presença aqui na TV CNM. E assim nós ouvimos o ministro Gilberto Kassab, que foi na abertura da marcha o representante da presidente Dilma Rousseff.